paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, olha só, a bondade e a misericórdia de Deus têm coberto a nossa vida em todo o tempo. Então, o que eu vou fazer? Vamos ficar com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus em todo o tempo. Olha só, a primeira coisa que você está vivendo hoje. Deus já soprou do fôlego da vida sobre nós. Nós estamos cheios da presença de Deus, não é verdade? Acordamos, estamos bem, né? As outras coisas vão acontecer. Tem um desafio, tem um problema aí que está te incomodando. Não é fácil. A gente passa por isso, mas a gente está nesse mundo aqui, irmão. Nesse mundo tem isso aí mesmo. Não tem jeito. Só que Jesus falou assim, ó, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então vamos entender que nas aflições do mundo nós vivemos a graça e a misericórdia de Deus cuidando de nós. Quer dizer o quê? Tem problema no mundo? Tem, mas Deus está cuidando da nossa vida. Vamos ler hoje aqui Salmos 27, versículo 4 e 5, João 14, 23 e 26, Gálatas 5, 16 e 17, 18 também, e 1 Coríntios 2, 9 e 10. Presta atenção aqui comigo, ó. Um anseio manifestei ao Senhor. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Ó, um anseio manifestei ao Senhor. Então eu falei, Deus, eu quero fazer tal coisa. E a sua realização buscarei. Olha aqui comigo. Que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Por que eu quero buscar? Então, vamos lá, três etapas. Um anseio, manifestei ao Senhor. E a sua realização buscarei. Então, quer dizer o quê? Ó, Deus, eu quero fazer tal coisa. Mas e a sua realização buscarei. Então, eu vou buscar a realização daquilo que eu falei para Deus, do que eu quero que aconteça. Então, eu vou pedir para Deus e vou fazer minha parte aqui, correto? Vamos lá. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na casa, na presença de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor. Então eu vou contemplar a glória, a grandeza, a manifestação de Deus e tal, para ir buscar sua orientação no seu templo. Irmão, em nome de Jesus, você tem um professor de alguma coisa. Alguém é o seu professor, você está fazendo um curso, um exemplo. Você está aprendendo ali com aquele professor, com aquele mestre. Ele vai te ensinando, não vai? Irmão, nós, na presença de Deus, vamos aprender as coisas de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos aprender a presença, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ó, aprender, buscar orientação. Às vezes tem coisa que acontece e eu não sei como é que eu resolvo. Você não sabe como é que resolve. Eu não sei como é que faz isso. Como é que faz aquilo? Irmão, não sei como é que faz. O que eu preciso aprender? É buscar a realização disso. Como? Estando na presença do Senhor. Ele vai nos dar orientação de como fazer as coisas. Ó, pois, aí estou aprendendo a orientação de Deus, estou na presença de Deus, contemplando, quero andar com Deus, não tem? Quero andar com Jesus, Ele está me ensinando, eu estou tendo orientação diante de cada situação. É o que vai acontecer na nossa vida, viver a orientação de Deus. Aí ele fala, pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito, no lugar mais escondidinho ali de Deus, do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Meu irmão, em nome de Jesus, eu preciso entender. Ó, Jesus foi bem clarinho comigo e com você. Em mim tenhais paz, no mundo tem aflição. O que eu preciso entender? Jesus falou assim, ó, eu não peço que tire eles do mundo,
mas que os livre do mal. Irmão, Deus vai nos livrar do mal. Nós vamos viver a misericórdia de Deus, vamos viver a graça de Deus, mas nós precisamos, é necessário estar na presença de Deus. E quando eu falo na presença de Deus, é buscando a Deus. Em particular, nós vamos buscar a Deus na igreja, na casa de Deus? Vamos! Mas nós precisamos ter o nosso particular, que é isso, é o que transforma, é isso, é o que muda a nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção aqui comigo. Olha só, o que ele vai dizer para mim e para você? Jesus respondeu-lhe: Se alguém ama, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, faremos nele morada. Meu irmão, o que Deus quer fazer? O que Jesus quer fazer? Morar na nossa vida. Olha só, o que o salmista falou? Ó, quero habitar na casa de Deus. Jesus está falando que se eu guardar a palavra, ele vem e faz morada na minha e na sua vida. Irmãos, preste atenção. A nossa vida, as nossas raízes precisam estar em Deus, em nome de Jesus. Não tem como eu e você sobreviver nesse mundo sem a presença de Deus. A gente não vai viver, a gente vai ficar lá só, sofre para lá, sofre para cá, dá um ventinho, a gente já fica cheio de ansiedade, porque não fala com Deus, né? A gente estava conversando isso ontem, né? Não coloca na presença de Deus, aí não recebe a paz, irmão, a nossa vida é com Deus, eu preciso estar com Deus, senão eu não vou entender as coisas. As coisas estão lá no mundo espiritual, e Deus falou assim, ó, você guarda a minha palavra, eu vou vir e vou fazer morada. Você está falando que me ama, não tá? Então guarda a minha palavra, eu vou ir fazer morada. Deus vem, faz morada na nossa vida, em nome de Jesus. Aí e faremos nele morada, nosso lar. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai, versículo 26, tá? Mas quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, todas as verdades, e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Irmão, o que eu preciso entender? Você não está entendendo isso? Pergunta aí para o Espírito Santo de Deus. Às vezes é coisa simples, pergunta para o Espírito Santo de Deus. É coisa desafiadora? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Eu não posso ficar, é, eu não posso ficar nós não podemos, na nossa vida, ficar longe da presença de Deus. Você consegue imaginar uma planta, uma planta no nada? No nada. Você pega uma planta e coloca ali em uma garrafinha. Vai acontecer alguma coisa? Não. Agora, se você colocar água, aí vai começar. Por quê? Porque a raiz dela vai começar, né? E ela vai sobreviver ali e vai sobrevivendo. Não é o lugar ideal ainda, certo? Por quê? Porque ela precisa de terra, é diferente, mas ela vai sobreviver um pouco. Irmão, eu preciso estar no lugar certo, que é na onde? Na presença de Deus, né? Existem plantas aquáticas que sobrevivem na água. Elas precisam estar na água. Agora nós precisamos estar com as nossas raízes em Deus. Por quê? Porque eu vou viver a presença do Espírito Santo. Eu não entendo as coisas, você não entende. A nossa cabeça é um turbilhão. Uma hora está acontecendo uma coisa, outra hora acontecendo outra. Uma hora a gente não tem informação, outra hora a gente é cheio de informação e aí tenta confundir. Porque às vezes você é cheio de informação, e aí qual que eu pego, né? Irmão, a nossa vida está em Deus. Aconteceu alguma coisa? Puxa vida, todo mundo tem aflição, mas eu tenho Deus, eu tenho um Pai, um Senhor que cuida da minha vida. Então o que eu tenho? Eu tenho cuidado, eu sou guardado, eu sou amado, eu vivo a misericórdia dele. Agora, nós vamos ficar com a nossa vida. Ou será que acontece isso? Ai, mas será que acontece aquilo?
Ah, mas não, irmão, deixa ele te ensinar todas as coisas. Aprende no templo, no dia da adversidade. Ele nos colocará no recôndito, no lugar mais escondidinho lá do seu tabernáculo. Vai nos colocar em lugar seguro, lugar alto. Em nome de Jesus, nós temos um Deus que tem cuidado da nossa vida. E ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso que cuida de todos os sentidos, todas as situações. Então, em nome de Jesus, toma posse da palavra de Deus. Ele falou, o que Jesus falou? Ó, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos nele e faremos nele nosso lar. Meu Deus. Irmão, olha só, Deus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Como? Enviou o Filho Jesus para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa. Hoje, nós tomamos posse do que Jesus fez, recebemos Jesus como nosso Salvador. Deus nos colocou, nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Está lá em João 1, versículo 16, se eu não me engano. Irmão, o que ele falou conosco em nome de Jesus? Que eu sou filho, porque eu recebi Jesus. Você é filho, então o filho aprende com o pai. E Deus é o nosso pai, ele nos ensina todas as coisas. Por isso que um anseio buscarei. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Eu preciso buscar, eu preciso escolher amar e fazer conforme a palavra de Jesus, porque um anseio que eu possa habitar na casa do Senhor. Ele está falando de coisa física? Claro que não. Como é que eu vou? Vai todo mundo morar dentro de um templo físico chamado igreja? Não! A gente vai estar na presença do Senhor. Obviamente, né, irmão, que eu não vou ficar, nós não podemos deixar de buscar a Deus na igreja, na casa de Deus, aprender no templo do Senhor, buscar a direção dele, não estribar num próprio entendimento. Deus usa o irmão, usa a irmã e fala conosco e assim, né, vamos, né, senão daqui a pouco, né, como é que fica, né? Não existe soldado sem quartel, não é verdade? Não existe, não tem como. Ah, onde é? Eu sou daqui. Não tem como. Irmãos, o que nós precisamos entender? O que você precisa entender? O que eu preciso entender? Que a minha vida é na presença de Deus. Vamos continuar aqui? Portanto, vos afirmo: vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Porquanto porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugado pela lei. Meu irmão, o que eu preciso entender? Se eu ficar solto à vontade, sem os parâmetros da palavra de Deus, o que vai entrar? Carne. O que é carne? É vontade maluca, coisa doida, coisa fora do comum, pecado de diversas formas. Então eu tenho que fazer o quê? Andar no espírito. Por quê? Porque a minha carne quer fazer só coisa da carne. Irmão, em nome de Jesus, Deus nos colocou o nosso espírito num corpo físico, que é a nossa carne. Então eu preciso entender que toda vez que eu matar a minha carne, eu vou compreender mais e mais as coisas de Deus. Quanto mais eu compreendo as coisas de Deus, mais eu tenho uma vida abençoada em paz. Isso não quer dizer que não tem desafio, mas que tenha o cuidado e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque uma hora a nossa carne se enfurece, uma hora a nossa carne quer fazer uma coisa que não é de Deus, que Deus abomina, daqui a pouco a nossa carne quer uma coisa louca e é vontade, que daqui a pouco vem, daqui a pouco passa, não é assim? Né? Cada fase da vida é uma fase, vem e daqui a pouco passa. Mas as coisas de Deus são eternas. As coisas do Senhor, Ele está cuidando da nossa vida, quer nos levar para um novo nível. Olha só, continua aqui comigo, ó. Aí ele fala: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugado. Meu irmão, então o que você tem que fazer? Eu tenho que andar pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Eu tenho que andar debaixo da graça e da misericórdia de Deus em nome de Jesus.
As coisas vão acontecer na nossa vida pelo poder de Deus. Olha só. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, peraí, olha só, presta atenção. Nós já vimos esse versículo aqui, mas olha só. Então, Deus, ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido nunca ouviu, e mente nenhum imaginou. Irmão, o ouvido não ouviu, o olho não viu, a mente não conseguiu imaginar. Irmão, acorda para a vida, querido. Acorda para as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã. Acorda para as grandezas de Deus em nome de Jesus. O que ele está falando? Ó, não subiu o meu. Mas como é que eu vou saber se nem eu sei? Aí ele fala: o que ele vai falar para mim e para você? Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Isso quer dizer o quê? Em nome de Jesus, quer dizer que eu vou entender, vou compreender e vou viver as coisas de Deus através do Espírito Santo. Por isso que o salmista, o Davi, falou: um anseio buscarei, um anseio manifestei que possa, um anseio manifestarei ao Senhor e a sua realização buscarei. Então eu preciso buscar obedecer a palavra, você precisa buscar, eu preciso buscar obedecer a direção do Espírito Santo sobre cada situação. Ele vem, faz morada na nossa vida. Irmão, em nome de Jesus, não dá para sobreviver. É uma vida que, olha só, nós vivemos. E aí você vai falar: puxa vida, olha, o que aconteceu hoje? O que aconteceu amanhã? O que vai acontecer amanhã? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que essas coisas acontecem? Puxa, mas olha, eu não sei como é que resolve isso. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Olha, puxa vida, as coisas tá... Irmão, presta atenção em nome de Jesus. A grandeza e a misericórdia de Deus vai cobrir a nossa vida. O poder e a manifestação vai vir sobre a nossa vida, mas eu preciso escolher isso, porque senão eu não entendo. Ele preparou coisas para mim e para você. Não está falando aqui em Coríntios? Ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs, predispôs porque é escolha, para aqueles que o amam. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, isso quer dizer o quê? Que tem coisa que está acontecendo na minha e na sua vida que nós não entendemos. Presta atenção, José, Deus deu sonho para ele, lá dos molhos, né? E os molhos, todos estavam com os molhos, molhos de plantas, né? Os molhos lá, os feixes lá, né? Tá se referindo às plantas lá, tava cada um com o seu molho. Aí os molhos dos irmãos encurvavam-se para ele. E os molhos, até o pai e a mãe, encurvava para ele. Aí ele contou o sonho. Ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? E deu maior preocupação, maior dificuldade para ele depois disso. Falou assim: não, peraí, você acha que se nós vamos se curvar até você? E o seu irmão, nós, o seu pai e sua mãe? Irmão, levou, deu mais, foi problema para José. O que aconteceu logo depois disso? Caiu na cova. Os irmãos venderam ele. Mas aí eu acabei de sonhar um sonho tremendo, uma coisa extraordinária. Deus revelou, mas eu não entendo porque está falando do Espírito e Deus me deu um sonho, Deus só deu desafio. E agora, irmão, depois de muitos anos, lá na
cada um com seu sonho, tá? O dele demorou mais anos para acontecer, porque Deus estava formando ele para uma coisa maior. E então o treinamento precisava ser maior. Maior, diferente, né? Você não vê o de Abraão? Então vamos lá. Aí o que que acontece? Chega lá, depois de muitos anos, aí depois foi cova, aí depois foi vendido, aí depois de vendido foi pro Potifar, e o Potifar, aí a mulher do Potifar inventou lá a historinha lá e tal, foi pra prisão, tudo, e depois da prisão que ele foi ser o governador, mas foi um tempo que foi um trabalhar de Deus. Mas no primeiro dia ele que ele teve o sonho não entendeu, porque se discerne espiritualmente. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem a mente conseguiu, nem mente alguma imaginou. Então eu só vou entender as coisas através do Espírito Santo de Deus. Como? Morando na casa de Deus, na presença de Deus, guardando a palavra, obedecendo o Espírito Santo, matando as atitudes da carne que nos leva para longe de Deus. Então eu vou ficar perto de Deus, eu vou andar nas coisas do Espírito. É fácil? É claro que não, é renúncia. E eu preciso entender que eu vou viver e aprender as revelações de Deus em nome de Jesus. Em todas as situações, nós vamos viver a graça e a misericórdia de Deus em todas as situações. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus Santo, Deus querido, nós clamamos a Ti da Tua graça e da Tua misericórdia em nome de Jesus. Papai, abre a nossa mente para viver as coisas do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Senhor, são tantas as situações que nos acontecem, tantas as condições que lutam contra a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, manifesta do Teu reino e da Tua justiça, manifesta da Tua graça e a Tua misericórdia, quebra o mal, a oferta da carne, a oferta do Satanás, toda situação contrária seja aniquilada pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Opera com o Teu poder e a tua unção. Manifesta, Jesus, do teu reino e da tua justiça em nome de Jesus. Quebra o mal, Senhor. Abre a nossa mente para viver aquilo que o Senhor tem. Abre o nosso entendimento, Jesus, em todos os tempos. Pai, nós queremos te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai, que tem coberto a nossa vida em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.